Sextou, 1º de outubro de 2021. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Após essa canção, uma palavra de vida para você. Como é bom poder acordar, Abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente. Mesmo sem a gente merecer, nada se compara, Senhor. nada se compara, Nada é igual, nada é igual. nada é melhor que te ter como amigo, Deus. Imagina eu nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, te chamar de Deus. É maravilhoso, Que eu nunca estou só. É maravilhoso. É maravilhoso saber que temos um Deus. Jesus, que está conosco em todo tempo, que nunca nos deixa Você só. mesmo, assim, ó. Abraça assim, abraçando o Espírito Santo, abraça você aí. Como é bom poder acordar. É ou não é, gente? Bom, olha só. Abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente. Mesmo sem a gente merecer. Que entra em meus caminhos, me leva para os seus, me leva, em Deus eu quero ser o seu melhor amigo. Imagina eu nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca estou só. É maravilhoso. Ok. Nesse sentimento de é maravilhoso acordar toda manhã e saber que tem alguém que cuida da gente, e saber que tem alguém que ama a cada um de nós e que cuida de cada um de nós com todo carinho, com todo amor. Esse é o nosso Pai Celestial. Estamos estudando o nosso livro, Universidade da Vida. E chegamos hoje no estudo de número 43. Há 43 dias estamos conectados, estudando e aprendendo a respeito de alguns ensinamentos e direcionamentos que temos nesse livro. E o capítulo de hoje traz o seguinte título: Decida servir a Jesus com todo o seu coração. Com todo o seu coração, com toda a sua entrega. E você vai poder meditar sobre o que eu estou compartilhando com você logo após o nosso devocional no capítulo inteiro, no capítulo 9 do livro de Atos. Você vai lá, quando concluir, e vai poder meditar, ler de ponta a ponta esse capítulo que traz alguns direcionamentos para nós nesse estudo.
E o primeiro direcionamento que temos, todos eles falam sobre a experiência de Paulo, que certamente você já ouviu falar sobre Paulo, o antigo Saulo, perseguidor de Jesus, que teve um encontro com Jesus e se transformou em Paulo. Teve a vida totalmente transformada quando ele encontrou com Jesus. Então, a primeira experiência que ele teve com Jesus foi confrontado com o seu passado. A primeira experiência que ele teve com Jesus, ele viveu um confronto com o seu passado. Por que, Zandra? Porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava indo numa cidade para perseguir os cristãos e perseguir aqueles que falavam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que Jesus estava vivo. Então a missão do Saulo era destruir com esses cristãos e todas as pessoas que estavam pregando a respeito dessa ressurreição de Jesus. E quando ele está indo em direção a uma cidade para fazer isso, para potencializar a morte dessas pessoas, a prisão dessas pessoas, então ele tem um encontro com Jesus. No meio da estrada, Jesus vai lá e fala para ele com a seguinte frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo, ele era um perseguidor e o primeiro contato que ele teve com Jesus foi um confronto a respeito do seu passado, por ser um perseguidor. E aí Jesus pega e fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E já nessa primeira experiência, você percebe junto comigo que ele se sentiu incapaz de se apegar àquilo que era a sua esperança. O passado de Saulo era a sua esperança, era a sua convicção, era a sua fé, era aquilo que ele acreditava. Mas naquele momento ele caiu em si e percebeu que ele estava num caminho totalmente divergente daquilo que Deus sonhava para ele, dos planos que Jesus tinha para ele. Tanto é que ele achou que estava fazendo a coisa certa, mas de repente ele escuta a voz de Jesus que diz: por que me persegues? Por que estás me perseguindo? E naquele momento, Saulo tem um encontro com Jesus, que mais na frente, se transformará num pregador a respeito da ressurreição de Jesus. Mais na frente ele vai e começa a propagar esse Jesus a quem ele tanto persegue. A segunda experiência que Paulo teve, ele recebeu a revelação da sua própria natureza. Saulo estava tremendo e em temor no momento em que o Senhor lhe apareceu no caminho. Quando somos confrontados por Deus, o oculto do nosso coração vem à luz e sentimos vergonha, pois vemos com clareza a nossa própria natureza. Sentimos-nos fracos e impotentes diante da majestade do nosso Deus. Isso nos assusta, espanta e nos faz tremer, porque quem pode estar de pé na presença de Deus? Quem é digno, Ele recebeu uma revelação de quem ele era. Paulo caiu em si e falou assim: nossa, eu estou totalmente enganado. Olha quem eu sou. Eu estou perseguindo alguém que de fato morreu por amor, que de fato pagou pelos meus pecados, que de fato ressuscitou e que de fato está vivo. Quem sou eu? E esse confronto com o passado que Paulo passou e também essa revelação da sua própria natureza foram duas situações muito importantes para que Saulo se transformasse em Paulo. E muitas vezes precisamos dessa transformação em nossa vida. Precisamos nos confrontar em relação ao nosso passado, em relação à nossa própria natureza, para entendermos que precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Talvez você já tenha conhecido alguém que um dia falou assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa excelente, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa do bem. E muitas vezes essas pessoas que falam assim, que tem esse tipo de discurso, costumam acreditar que elas não precisam de Deus, porque elas já são tão boazinhas. Elas já são tão quase perfeitas, então elas não precisam de Jesus.
Mas é importante avaliarmos a nossa natureza interior. Por que, Zandra? Porque Deus não vê somente a aparência, mas Deus vê o que está no coração. Deus vê o coração. E essa revelação da nossa natureza, nossa própria natureza, nos faz perceber quem nós somos e o que podemos fazer para aproximarmos-nos do Senhor e entendermos a nossa dependência dele. A terceira experiência que Paulo teve seu primeiro encontro. Por 3 dias, teve intimidade com Deus. Durante esse período, ele não desejou comer nem beber, pois a única coisa que anelava era orar. Após esse encontro que ele teve com Deus, inclusive ele ficou cego, né? Ele ficou sem poder enxergar. Durante 3 dias, ele não quis comer nem beber absolutamente nada. E a única coisa que ele fazia durante esses 3 dias era orar e conversar com Deus. É como se nada tivesse mais importância. A partir do momento que ele teve aquele encontro com Jesus, ele percebeu que aquilo sim era algo precioso e importante na vida dele. E quanto tempo ele perdeu de viver essa experiência com Deus? Então ele pegou e dedicou toda a força dele, toda a intensidade para orar e para conversar com Deus. Quarta experiência que Paulo teve, um homem de Deus orou por ele. Através desse ato, Saulo ele recebeu de volta a visão, né? Que a visão, ele estava sem poder enxergar desde esse encontro que ele teve com Jesus. E quando um homem de Deus foi lá e orou por ele, então ele recobrou a sua visão e ele foi cheio do Espírito Santo. Qual o aprendizado que temos disso? Mais uma vez, um ensinamento de que não somos autossuficientes. De que é importante, sim, que pessoas de Deus possam orar por nós. Quando alguém chega para você e diz, eu vou fazer uma oração por você, eu quero orar por você, se abra para receber essa oração. Por quê, Zandra? Porque quando nós recebemos a oração de pessoas que são de Deus, então nós temos a oportunidade de recobrar a nossa visão, ou seja, de voltar a enxergar algo que talvez não enxergávamos antes dessa oração. E também de sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que habita na vida de alguém que serve a Deus e que ora por mim, esse Espírito Santo também vem sobre mim e a minha vida pode ser transformada. 3, 4, 5. A quinta experiência dele com Deus, tomou a decisão de se batizar. Saulo, como um homem conhecedor da lei, sabia que Deus era um Deus de pacto. E entendeu que a maneira que ele se relaciona com a sua igreja é através do pacto do batismo, o qual nos identifica com a morte de Jesus na cruz. Quando Saulo entendeu isso, já transformado em Paulo, então ele disse, tudo que eu quero é o quê? Eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Não pode existir dúvida entre o batismo quando a pessoa tem a revelação de quem é Jesus. Porque o batismo é o selo de que você tomou a decisão certa para a sua vida. Então, se você está certo de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, não precisa mais prorrogar esse momento especial. Procure uma forma de se batizar, de se entregar completamente ao Senhor Jesus. A sexta experiência, passou um tempo sendo discipulado. Esse tempo compartilhado com os líderes cristãos lhe proporcionou a base para desenvolver o chamado e o propósito que Deus havia lhe confiado. Então, Paulo ele entendeu que ele precisava receber de Deus, ele precisava aprender de Deus e que sozinho ele não conseguiria. Então ele se associou a uma comunidade, né? Nos dias atuais, uma igreja, um lugar onde existiriam líderes que poderiam pregar do amor de Jesus, falar sobre Jesus, para que ele aprendesse. E a partir do momento que ele aprendesse, ele pudesse se transformar em um dos pregadores, em um dos propagadores. Então eu não posso já começar ensinando, eu preciso aprender. E quando eu aprender e viver as minhas experiências com Deus, então a partir daí eu estarei pronto para pregar. Mas uma experiência de Paulo, ele pregou diligentemente acerca de Jesus. A conversão de Paulo foi algo que o levou a dar testemunho acerca da experiência que havia tido com Jesus. Isso chamou a atenção daqueles que o conheciam,
pelo ciúme religioso, os quais se maravilharam de que houvesse se convertido ao cristianismo. A experiência de Paulo fortaleceu a sua pregação, porque ele falava, gente, é o seguinte, eu perseguia Jesus. Eu não acreditava em Jesus. Eu achava que isso tudo era uma farsa, uma mentira, um engano. Mas sabe o que aconteceu comigo? No caminho, Jesus veio ao meu encontro e chamou, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus. E só de ouvir aquela voz de Jesus, e só de viver aquela experiência com Jesus, eu percebi o quão longe eu estava dele. E o caminho e a jornada que eu segui era totalmente contrário aos planos que Deus tem para mim. Eu caí em mim. Eu caí e percebi que eu estava no engano. E hoje eu estou no caminho certo. E esse caminho certo é o que eu quero apresentar para você. E o compartilhar dessa experiência que ele teve fez com que mais pessoas se maravilhassem e entregassem as vidas delas para Jesus. Paulo se esforçou. É fundamental que todo aquele que tenha passado por um encontro genuíno com Jesus se esforce e compartilhe com outros acerca do seu amor. É muito fácil para nós termos um encontro com Jesus e guardarmos isso somente para nós. Mas esse não é o desejo de Jesus. Jesus deseja que possamos falar, que possamos pregar, que possamos nos esforçar para que mais pessoas conheçam e experimentem desse amor. Então não se acomode com esse amor só para você, vamos espalhar esse amor. E para fecharmos, Paulo creu que Jesus era o Cristo. Paulo creu nisso. Embora Saulo conhecesse as profecias bíblicas acerca do Messias, não se pôde compreender até o momento em que teve seu próprio encontro com Jesus. Tem algumas situações na nossa vida que você pode ouvir alguém falar, mas não será igual do que você viver essa real e verdadeira experiência com Jesus. Eu sinceramente desejo que você viva essa experiência com Ele, que você se abra para viver esse relacionamento maravilhoso com Jesus. Vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã de sexta-feira, eu quero orar pela vida de todas as pessoas que estão aqui comigo agora e quero abençoar a vida delas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, assim como Paulo teve um encontro real contigo e teve a vida dele totalmente transformada e o seu caminho foi direcionado para a jornada onde ele encontraria com o Senhor. Que seja assim também na minha vida e na vida de todas essas pessoas. Que possamos ser direcionados ao caminho que nos leva a Ti. Pai, em nome de Jesus, perdoe o nosso tempo de ignorância e o nosso tempo que muitas vezes agimos sendo perseguidores ou sendo pessoas frias e desconectadas da Tua presença. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve e nos eleve aos caminhos que nos conduzem a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas, que elas recebam de Ti saúde, vigor, vitalidade, energia, inteligência, sabedoria, direcionamento, estratégias, para que tudo que elas venham a fazer nesse dia, elas possam ser guiadas e guiados pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Nos dá uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana muito abençoado e guiado por Ti. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.